Jake Paul estava sorrindo, mas era um riso quebrado, daqueles que brilham na frente das câmeras e se apagam antes mesmo de tocar o peito. Naquela noite, seu vídeo tinha passado de 10 milhões de visualizações, mas ele estava só, sentado no carpete do quarto, encarando uma tela que iluminava mais do que qualquer coisa que ele sentia por dentro. Ninguém percebia isso. Na internet, ele era o furacão, o garoto indomável das pegadinhas, das festas absurdas, das brigas com vizinhos e dos cortes virais. Tudo era exagero, tudo virava manchete. Mas tinha uma pergunta sussurrando na cabeça dele, sempre depois da meia-noite. Anxious. E se um dia ninguém mais assistir? Jake cresceu em Cleveland, Ohio. Um menino elétrico, faminto por atenção e obcecado por deixar sua marca. Começou gravando vídeos curtos no Vine, ainda adolescente. Logo migrou para o YouTube, onde virou um fenômeno. Vieram os milhões de seguidores, a mansão da Tim Tans, carros caros, contratos gigantescos. Ele tinha tudo o que a fama podia oferecer. Mas lá dentro, parecia que algo faltava. Porque Jake não queria só aplausos, ele queria respeito. E isso, curtida nenhuma entregava. Os portais diziam que ele era polêmico. A vizinhança queria distância. Gente da própria equipe o deixava. Quanto mais ele brilhava, mais parecia se perder no próprio reflexo. Até que algo acendeu. Numa noite aleatória de 2018, Logan Paul, seu irmão, desafiou o youtuber KSI para um combate no ringue. A internet ficou em chamas. Era o impossível virando manchete. Influenciadores trocando socos de verdade. Jake, claro, entrou no jogo. Topou enfrentar o irmão de KSI. Não porque sonhava com o boxe, mas para provar que ele podia bater e aguentar muito mais do que o mundo esperava. Ele caiu, suou, levantou e venceu. Mas o que realmente pegou não foi a vitória. Foi o silêncio entre os rounds. A entrega. A crueza de estar ali, sem roteiros, sem edições, sem ninguém para escrever a história por ele. Só os punhos. E a verdade. Naquela noite, uma porta se abriu. E Jake viu, talvez pela primeira vez, que o ringue não era só cenário. Era um novo começo. Jake não queria só subir num ringue. Ele queria pertencer a ele. Mas a comunidade do boxe não queria saber de um youtuber. Os especialistas riam. Os puristas o chamavam de piada. Influencer com luva. Criança rica brincando de ser lutador. Era como se cada soco que ele acertava fora das redes valesse menos. E isso doía mais do que qualquer pancada no rosto. Depois da luta contra Deji, ele decidiu treinar de verdade. Nada de conteúdo, nada de cortes. Jake mergulhou no submundo dos treinos pesados, dos circuitos técnicos, das rotinas de ferro. Acordava antes do sol, corria até sentir o corpo gritar, repetia os golpes centenas de vezes, como se tentasse apagar o passado com cada jab no saco de pancadas. Muitos duvidaram, mas ele seguiu. Foi quando desafiou Anderson Gibb, outro youtuber. Nocaute. Rápido. Mas as vozes ainda diziam: contra lutador de verdade, ele não dura um round. Então ele foi atrás disso. Ben Askren, ex-campeão do MMA. Experiente, duro, frio. Jake calou o mundo com um nocaute brutal. O público pirou. As redes explodiram. Mas a crítica veio de novo. Askren nunca foi bom de boxe. Parecia que não importava o que ele fizesse, ainda era o palhaço da internet. Só que Jake estava se tornando outra coisa. Não era mais o garoto das pegadinhas. Era alguém que acordava com dor e ia dormir em silêncio. Que preferia ao invés dos gritos da plateia. Ele estava se construindo à base de soco e solidão. Desafiou Tyron Woodley, um nome forte do UFC, 2 vezes. Na segunda, com um cruzado relâmpago, apagou Woodley no meio do ringue. Ali, não teve como ignorar. Mesmo assim, o respeito ainda vinha com hesitação. Só quando enfrentou Anderson Silva, o mito do MMA, tudo começou a mudar. Silva era lenda, ídolo, herói de infância. Jake o tratou com reverência. Treinou como se fosse a última coisa que faria na vida. A luta foi intensa, justa, e Jake venceu. Mas mais do que o resultado, foi a postura que surpreendeu.
Ele não gritou, não provocou, não debochou. Pela primeira vez, Jake Paul foi ouvido com seriedade. Mesmo assim, o mundo do boxe ainda tinha dúvidas. Então veio Tommy Fury, jovem lutador nato, irmão de Tyson Fury, um rival que vinha do sangue da luta. Jake perdeu, por pouco, mas ali não houve deboche, só honra, reconhecimento mútuo. E quando a luta acabou, o garoto da internet já não era mais só isso. Porque o ringue, mesmo quando derruba, também consagra. Jake saiu do ginásio de cabeça erguida. Havia perdido no papel, mas vencido dentro. O respeito, enfim, começou a nascer. Não pelo nome, não pelos seguidores, mas pelo caminho. Um caminho feito de dor silenciosa, de suor sem câmera, de fúria contida, de serenidade na luta. Jake já tinha enfrentado o ódio, já tinha encarado o riso debochado, o descrédito, a pancada. Já tinha vencido quem não acreditava, inclusive ele mesmo. Mas o que vinha depois de tudo isso? Após a luta contra Tommy Fury, ele se viu frente a frente com uma pergunta diferente. E agora? Não era mais sobre provar algo para a internet, nem para a imprensa, nem para o mundo. Era sobre seguir lutando, por dentro. Jake não parou. Seguiu treinando, desafiando limites, mas também fazendo algo inesperado. Começou a ouvir mais do que falar, a usar a voz para inspirar, não provocar. Criou uma plataforma de promoção para jovens boxeadores. Incentivou o esporte de base. Virou exemplo, mesmo para quem um dia o desprezou. Não porque ficou perfeito, mas porque se manteve de pé. As derrotas continuaram aparecendo. As críticas também. Mas ele já não brigava por atenção. Brigava por evolução. Jake encontrou no ringue não só um lugar de combate, mas de equilíbrio. Cada treino, cada golpe, cada dor muscular, tudo isso se tornou sua oração pessoal. Era ali, no suor, na disciplina, na luta solitária, que ele encontrava paz. Mas não uma paz passiva. Era uma paz ativa, suada, construída na força e na dúvida. Uma paz que dançava no meio da tempestade. Hoje ele segue, lutando, aprendendo, crescendo. E quando entra no ringue, não entra só como o ex-youtuber que queria provar algo. Entra como alguém que escolheu, com coragem feliz, viver onde muitos não ousam. No espaço entre a queda e o recomeço.